está seguindo a nossa série falando sobre relacionamentos abusivos. Nossa série se chama Isto é Abuso. É um pouquinho daquilo que a gente teria talvez através de capelas presenciais, a gente está tendo por aqui. No último vídeo a gente falou de duas características importantes para a gente reconhecer relações abusivas ou reconhecer comportamentos abusivos. A gente vai falar da diferença dessas relações de comportamentos num próximo vídeo. Mas nesse momento a gente quer pensar e passar por outras três coisas muito importantes. Como eu disse no outro vídeo, estou falando de nomes que são apenas para fixação, para você talvez conseguir visualizar de uma forma melhor, mas não são nomes técnicos, são nomes apenas que, olhando para alguns comportamentos, eu chamei assim para a gente só ter uma facilidade de memorização, tá bom? Uma das coisas que a gente tem quando a gente pensa sobre abuso, fora as duas características que a gente já falou, e você pode ver isso no outro vídeo, tem muitas outras além dessa que a gente vai mencionar, é uma coisinha que eu tenho chamado de manipulação de equivalência. O que é? É quando de alguma maneira, o abusador, ele transforma algo que ele faz, que às vezes é muito pequeno, em algo grande para parecer que ele está fazendo as mesmas coisas ou entregando o mesmo que a outra pessoa. Deixa eu tentar dar uma explicadinha um pouquinho melhor. Mais ou menos como é que funciona. Existe uma pessoa super empenhada, fazendo muito, entregando bastante para a relação, entregando tempo, passando às vezes por cima de algumas coisas. Alguém que está super comprometido. E essa pessoa está numa situação sendo abusada. A outra pessoa, ela então faz algo simples, ela manda um presente, ela simplesmente faz uma comida, ou ela para um pouquinho de tempo, ela dá uma atenção mínima. E aí então ela transforma isso em algo muito grande, ela valoriza muito aquilo que ela está fazendo, para dar a impressão de que ela está entregando o mesmo que o outro. Então, isso geralmente vem acompanhado de discurso: olha, eu estou fazendo isso por você, olha o que eu fiz por você, olha as coisas que eu já entreguei, mas eu já não fiz isso ontem. E aí, isso gera constantemente uma culpa e uma sensação na pessoa que está sendo abusada de que ela não pode cobrar. Por quê? Porque constantemente, quando ela menciona alguma coisa, quando ela elenca: olha, isso aqui podia ser melhor, eu queria que você entregasse isso, queria que você fizesse isso, a outra pessoa coloca na balança coisas que são muito pequenas, mas ela coloca cercado por um discurso de sacrifício, de entrega, de alguém que está se empenhando muito, e dá a impressão que são coisas equivalentes. Aí você tem uma pessoa que está dando muito do seu tempo, né, está sendo abusada por isso, uma outra pessoa que dá momentos, faz uma coisa ali, faz uma coisa aqui, e ela vende isso como sendo algo muito importante. Isso é característico também das relações abusivas. Uma outra coisa também que faz parte, eu falei um pouquinho sobre a culpa, é um pouquinho que tem a ver com algo que a gente olha para a história bíblica de Adão e a gente vê Adão fazendo isso. Adão, logo quando ele é confrontado, ele joga a culpa daquilo que ele está fazendo de errado para cima de Eva. Ele simplesmente coloca sobre ela essa responsabilidade. E isso que Adão está fazendo é algo que nas relações abusivas acontece com muita frequência, que é essa constante transferência de culpa. E não apenas transferência, mas também tem a ver com... Só vamos explicar a transferência. A transferência é: a pessoa fez algo errado e ela tenta de alguma maneira convencer o outro que está sendo abusado de que a culpa é dele. Ele tem um rompante, a pessoa tem um rompante de raiva, de agressividade, e coloca a culpa no comportamento da outra pessoa. Ele esquece algo, falha em alguma coisa, e a culpa sempre é da pessoa que está sendo abusada. Se você está numa relação que você se sente constantemente culpado, isso deve ligar um alerta. E além dessa transferência de culpa, existe uma coisa: quando você faz algo ruim dentro de uma relação abusiva, se você está na condição de alguém que está sendo abusado, quando você faz algo ruim, isso acaba voltando muitas vezes, mesmo depois do abusador ter perdoado. Ele usa qualquer erro da pessoa que foi abusada de uma maneira que parece que é um agiota, sabe? Um agiota que você nunca consegue pagar a dívida, e aí você fica na sensação de que você nunca consegue fazer algo para passar, para superar esse erro. Por quê? Porque ele fica trazendo esse erro à tona constantemente. Traz esse erro para justificar os seus. Então o abusador ou a abusadora, ele simplesmente vive lembrando a outra pessoa que está na relação de um erro lá do passado, porque dessa maneira diminui os impactos do erro que ele está cometendo ou que ela está cometendo no presente. Isso é algo muito constante. Eu vou chamar isso aqui de um sistema meio de Adão, uma operação, operar um funcionamento parecido com Adão. Eu transfiro a culpa, e além dessa transferência tem essa coisa de nunca esquecer do erro do passado, porque dessa maneira parece que eu consigo jogar na cara da pessoa que eu quero manter sobre esse ritmo de abuso, sobre essa relação abusiva, eu jogo constantemente esse erro do passado na cara, porque daí parece que eu sempre tenho uma carta na manga.
Então são duas características muito importantes. Uma outra característica importante também é eu vou chamar de um acesso seletivo aos espaços. O que significa isso? O abusador, ele escolhe os espaços que ele quer ceder e os espaços que ele quer ter. Isso é muito sinistro. O abusador, quando estou falando de abusador, não estou falando só do homem e nem só da mulher, estou falando de qualquer pessoa, como a gente já disse, qualquer relação pode se tornar abusiva. O que significa essa seleção dos espaços? Quando a gente entra numa relação, a gente dá espaços da nossa vida, da nossa rotina, espaços da nossa vivência, a gente cede para o outro. O outro passa a poder transitar em espaços que antes eram nossos. Passa a poder transitar entre os nossos amigos, passa a poder transitar entre a nossa família, passa a poder transitar entre nas nossas redes sociais, passa a ter acessos a algumas coisas. E o que acontece? Dentro de relações abusivas, quem determina esses espaços que serão cedidos e que não serão cedidos é o abusador. É apenas ele. Então, o abusador ou a abusadora, ele determina em que momento e quando ele pode acessar. E aí, então, é a pessoa que ela quer ter acesso ao celular da outra, mas ele não quer dar acesso ao seu. Ela quer que a pessoa, outra pessoa que está na relação, conviva com os amigos, mas não quer conviver com os amigos da pessoa com quem ele está se relacionando. Então, é a namorada que quer saber de todas as redes de contato que o namorado tem, mas não quer abrir as suas redes de contato. É o namorado que quer trazer a namorada para dentro da sua família, mas não quer participar da família dela. Esse acesso seletivo ao espaços é característico também das relações abusivas. O abusador diz onde ele vai acessar, quando ele vai acessar e também diz quais partes da vida dele a outra pessoa vai ter acesso. Então, quando a gente pensa nisso, só voltando àquilo que a gente falou no outro vídeo, e para a gente fechar isso aqui, a gente falou de algumas coisas. O que faz parte dessas características que a gente elencou? Nós elencamos 5 e poderíamos falar de muitas outras características. Contratos negativos, onde existe uma desigualdade no acordo. Nós falamos também sobre uma desigualdade na entrega. Tem alguém entregando muito e alguém entregando muito pouco. A gente falou também sobre esse acesso seletivo aos espaços. O abusador, ele determina, ou a abusadora determina quais espaços, quais áreas da vida serão acessadas na vida dela e também determina quais acessos ele vai ter espaço na vida de quem ele está abusando. A gente falou também sobre a manipulação de equivalência, que é alguém que faz pouquinho e entrega como se fosse muita coisa. E aí vem só fazendo um parênteses, algo que eu não disse anteriormente no vídeo, é o seguinte: já ouviu gente que fala assim, eu faço tudo por você? Isso é uma das grandes mentiras que existem nas relações e isso às vezes é uma característica do abusador. Por quê? Se você, pensa bem comigo, esse discurso, eu faço tudo por você. Se você faz tudo por mim, ou você está mentindo e está elevando alguma coisa que você faz ao nível de tudo, é mentiroso, é falacioso, é essa tentativa de valorizar demais, ou você está sendo, se alguém diz isso pra mim, a pessoa deve estar sendo super abusada por mim. Porque ninguém deve fazer tudo pelo outro, ninguém tem nem condições de fazer tudo pelo outro. Se você faz tudo por mim, ou você está sendo abusado por mim, ou você é um abusador e está tentando elevar algumas coisas que você faz ao nível de tudo para eu me sentir dependente ou para eu me sentir em dívida com você. Então é bem importante lembrar disso. E a última característica que a gente falou, dessas 5, tem a ver com esse sistema, com esse funcionamento de Adão, que é transferir culpa e não esquecer de erros do passado e continuar trazendo esses erros à tona para gerar uma relação onde existe uma dívida constantemente a ser paga, a ser administrada. Tá bom? A gente volta no próximo vídeo, não nesta semana que vem, mas a gente volta, vai ser na semana que vem. A gente vai voltar na semana que vem com outro vídeo, falando um pouquinho sobre algo bem importante, que são comportamentos abusivos, relações abusivas. Eu reconheci que estou numa relação com características abusivas. O que fazer? E aí a gente vai entender, então, um pouquinho dessa dinâmica entre comportamentos abusivos e relações abusivas. Mas a gente conversa e a gente continua no próximo vídeo. Valeu!